Fala galerinha, sou Ricardo Salviano, eu sou professor do IF Sudeste no campus de Barbacena, Minas Gerais. E nessa sequência de videoaulas eu vou apresentar para vocês o conteúdo inicial para a apresentação da disciplina de bioquímica, ok? Então assim, a gente vai tratar aqui alguns conceitos, trabalhar algumas informações importantes para a gente ter um bom andamento da nossa disciplina de bioquímica, beleza? Então vamos lá, o objetivo principal nesse bloco é que o aluno ele saia daqui hoje com essa sequência de 4, 5 videoaulas aqui, a gente vai ver como é que vai dividir essas aulas com o decorrer da apresentação, é que vocês saiam daqui capazes de compreender o conceito básico, os aspectos gerais da bioquímica e proporcionar uma visão geral de como que um organismo vivo ele é organizado. Então assim, a gente vai tentar entender alguns conceitos, ver, por exemplo, a importância das biomoléculas que formam o organismo e o seu papel, tanto desempenhado aí em determinadas funções do organismo, gerando como todo o que a gente conhece como metabolismo, ok? Então vamos lá, a primeira questão que eu quero trabalhar aqui com vocês é o próprio conceito da disciplina de bioquímica. O que a gente vê na bioquímica? Eu costumo perguntar normalmente para os meus alunos o que vem na cabeça deles quando a gente fala a palavra bioquímica. Muitas das vezes esses alunos eles costumam responder: é uma mistura de biologia com química. A bioquímica ela tenta explicar as funções biológicas de um organismo vivo em termos químicos, certo? É um dos conceitos que a gente tem aí para a bioquímica. Então a gente vai tentar estudar estruturas químicas, as suas funções biológicas, como que um organismo celular ele é organizado. A gente vai ver como que a bioquímica ela proporciona diversos esclarecimentos, então aí para várias aplicações práticas, por exemplo, no campo da medicina, a bioquímica ela é utilizada muito então aí para diagnóstico, verificar o que é o funcionamento correto, né, do nosso organismo e o que acontece quando a gente tem algum distúrbio dessa homeostasia e gerando alguma doença. Na área farmacêutica, eu esqueci de me apresentar aqui no início do vídeo, eu sou farmacêutico bioquímico e também sou licenciado em biologia. Então, na minha primeira formação na área farmacêutica bioquímica, a gente tem várias aplicações aí, a determinação de diagnósticos laboratoriais, então a bioquímica contribui muito. Vocês vão perceber que a bioquímica é uma disciplina bastante eclética. Ela tem aplicação aí também na nutrição, nos cursos de nutrição, para desempenhar ali, desenvolver uma determinada dieta, na indústria química, biotecnológica, produção, por exemplo, de biocombustíveis, produção de alimentos, na indústria de alimentos. Na agricultura, pessoal aí da agronomia também, a gente tem grande importância dessa disciplina. Na educação física, mesma coisa, a prática de esporte está diretamente relacionada com a bioquímica. Então, a gente vai ver uma disciplina que ela é muito bacana, ou seja, a gente vai ver um conteúdo que ele pode ser abordado apesar de ser o mesmo conteúdo, ele pode ser abordado de diversas maneiras diferentes, dependendo aí da área onde a gente quer caminhar. Ok? Então vamos ver como é que a gente vai estudar essa bioquímica. Primeira coisa, a bioquímica, pessoal, ela questiona como as extraordinárias propriedades dos organismos vivos, ou seja, como o organismo vivo, ele se origina a partir de biomoléculas diferentes, ou seja, de compostos inanimados. Então a bioquímica ela mostra como essas biomoléculas, essas moléculas inanimadas, elas se organizam para formar um organismo vivo. Como é que acontece essa interação? Como que essas diferentes biomoléculas se interagem de maneira a obedecer às leis da física e da química para gerar um organismo vivo, certo? Então, de fato, os organismos vivos eles têm propriedades extraordinárias, a gente vai ver várias delas, isso durante toda a nossa disciplina, tá? Então a gente vai ver quais que são as propriedades que distinguem um organismo vivo de uma outra porção da matéria, outra porção inanimada, beleza? Então quais que são essas propriedades peculiares dos organismos vivos? Vamos aqui, de maneira bem rápida, organizar nossas ideias, certo? Primeira delas, uma célula, um organismo vivo, ele é constituído por milhares de moléculas diferentes, certo? Que vão dar origem às estruturas celulares organizadas. Então, essas moléculas elas vão incluir geralmente polímeros muito longos,
cada qual aí com a sua sequência características, propriedades químicas características e funções características. Beleza? Então, essa organização, se a gente for pensar em termos celular, uma célula ela vai ter ali compartimentos, ela vai ter estruturas formadas por essas biomoléculas, cada um com a sua função, certo? Então, elas vão se manter organizadas para desenvolver as diversas funções que, se a gente for pensar a nível celular, um organismo precisa. Por exemplo, realizar trabalho mecânico, movimento, trabalho químico, ou seja, eu preciso sintetizar algum componente ali, uma proteína, um carboidrato. Então, a síntese de qualquer uma dessas moléculas, tudo isso parte do pressuposto que a gente tem ali moléculas que são mais simples, que se organizam para direcionar o funcionamento de um organismo vivo, certo? Permitindo, então, a manutenção de um ambiente organizado. A célula é organizada, certo? Então, esse alto grau de complexidade química e organização microscópica ele é estudado na bioquímica. Então, a gente vai ter momentos específicos para avaliar cada uma das funções biológicas dos componentes moleculares de uma célula. Beleza? E é interessante que isso aqui é válido não só para estruturas microscópicas, a gente tem aí várias funções de um organismo vivo em termos macroscópicos. Se a gente for pensar em uma planta, numa árvore, uma árvore ela é composta por componentes menores, como galhos, as folhas, aí tem os tecidos, então até chegar num componente celular, certo? Então a gente vai estudar na bioquímica, propriamente dito, as funções dessas organizações, como que um organismo ele consegue se manter organizado, beleza? Além disso, a bioquímica ela também nos proporciona a possibilidade de estudar como que um organismo vivo ele consegue obter, transformar e utilizar a energia do ambiente, certo? Então, se a gente for pensar a fotossíntese, como é que uma planta consegue transformar energia da luz solar em energia química? Beleza? Isso aí é proporcionado pela bioquímica, esse estudo dessas transformações energéticas. E você, a gente consegue sintetizar, produzir energia a partir da luz solar? Eu não consigo, certo? Mas eu consigo utilizar aquela energia química gerada numa planta, por exemplo, e eu consigo transformar a energia de um nutriente, pode ser um carboidrato, uma gordura, uma proteína, e exercer as minhas funções, certo? Então, utilizar essa energia armazenada de forma química e num determinado componente e utilizar aquilo para poder sintetizar determinadas outras moléculas do nosso corpo, para movimentar, para eu estar falando aqui com vocês, certo? Então, os organismos eles têm essa possibilidade e uma das vertentes da bioquímica é estudar a fundo essa possibilidade de transformações de energia, ok? Outra característica interessante é que os organismos, a bioquímica possibilita isso também, a parte de reprodução, certo? Então, como é que a gente consegue se reproduzir? Eu sei que tem outras disciplinas que aprofundam mais sobre isso, sobre esse assunto, mas a parte de reprodução ela também depende diretamente da bioquímica, de como reproduzir moléculas, como é que eu consigo duplicar um material genético, como é que eu consigo sintetizar mais proteínas, como é que eu consigo sintetizar mais gorduras. Então tudo isso, essa parte da reprodução, também depende do entendimento da bioquímica, beleza? Então, sim, a gente vai ver várias dessas funções, das funções definidas de cada um dos componentes de um organismo. A gente vai ter momentos futuramente onde a gente vai discutir cada biomolécula, certo? E a sua função em determinado organismo e o metabolismo de todas essas moléculas, ou seja, as transformações químicas que envolvem todas essas substâncias químicas, beleza? Além disso, a bioquímica também permite que a gente encontre, desvende ali alguns mecanismos para sentir e responder às alterações no seu ambiente, no ambiente celular. Suponhamos comigo que seriam essas alterações no ambiente. Vamos pegar lá um jejum. O camarada está lá, entra num estado de jejum, o meu organismo ele vai sofrer algumas alterações para eu me adequar àquele estado de jejum. Fiquei 2, 3 horas sem comer, meu organismo vai mudar. Como é que ele vai responder a essa alteração? Depois de 3 horas eu fui lá e almocei, certo? Então vou ter outras alterações no meu organismo em decorrente dessa alteração de estado alimentar. Certo? A gente tem várias outras possibilidades, a gente tem aí alterações no organismo devido a mudança de temperatura, mudança de pressão, então assim, são várias possibilidades que existem de mudanças na alteração do ambiente e a resposta que a gente põe
para o nosso organismo sobreviver, certo? A gente vai ver também que, apesar dos organismos serem diferenciados, né, nos mais diversos possíveis, a gente tem na bioquímica, a gente vai ver que desde uma bactéria até um organismo superior, um mamífero ou uma planta, a gente tem algumas características químicas comuns para as biomoléculas que formam aquele organismo. Então a gente vai ver que a gente tem moléculas para armazenamento de energia, a gente tem moléculas que são, né, semelhantes nos diferentes tipos de organismos, a gente tem moléculas para serem utilizadas de maneira estrutural, para dar sustentação a uma célula, para dar estrutura, né, rigidez para determinado tipo celular. Então a gente vai detalhar isso com bastante cuidado, para que vocês possam entender essa disciplina de uma maneira bem legal, ok? Antes de mais nada, pessoal, a gente deve relembrar o seguinte. Como a gente vai falar de bioquímica, e a bioquímica ela pode ser aplicada em qualquer organismo vivo, a gente deve lembrar que os organismos vivos eles são classificados, eles são agrupados em 3 grupos distintos, né? A bactéria, arqueia e eucária, beleza? Então essa base aqui para essa árvore filogenética, ela foi montada, ela foi construída a partir de distinções para sequências nucleotídicas de RNA. Tá, ok? Então, quanto mais distintos os RNAs ribossômicos, mais especificamente, de cada grupo, mais distantes eles vão estar nessa árvore aqui filogenética, certo? Então, quanto mais próximos aqui estão 2 grupos, se a gente for pensar aqui no eucária, por exemplo, mais próximos a gente tem aqui semelhanças nos nucleotídeos do RNA ribossômico, certo? Então não vou entrar em detalhe aqui nessa questão, eu quero que vocês lembrem o seguinte, por exemplo, os micro-organismos sem membrana nuclear, que antes eram classificados como procariontes, agora eles são reconhecidos como pertencentes a esses 2 grupos aqui, que é a bactéria e a arqueia. Lembram o que é um organismo procarioto? Ele difere do eucarioto por ele não apresentar membrana que recobre o núcleo, certo? Então vamos pegar aqui, que olha essa figurinha aqui. Eu tenho uma célula bacteriana, caracterizando aqui um organismo procarioto, e uma célula animal, caracterizando um organismo eucarioto. A diferença é essa membrana plasmática que define o núcleo, certo? Então aqui a gente não tem núcleo definido num procarioto, o que não é o diferente, né? O que acontece numa célula eucariótica, que além de núcleo também vai ter compartimentos separados por membrana. A gente tem aqui organelas como mitocôndria, complexo de Golgi, endossomos e por aí vai, certo? Então a gente vai precisar distinguir essas estruturas, esses momentos aqui celulares, para definir algumas funções bioquímicas de cada um organismo, beleza? Vamos relembrar aqui rapidinho sobre essas células vivas. Vamos falar aqui primeiro da bactéria, rapidinho, tá, gente? É só para a gente não perder muito tempo em relação a isso, porque eu preciso desses conceitos quando a gente estiver aprofundando um pouco mais sobre os diversos assuntos da bioquímica, beleza? Relembrando, uma célula bacteriana, a gente vai falar mais de bactéria em relação à arqueia, tá? Uma célula bacteriana, ela tem parede celular, diferente de outros organismos que a gente também vai estudar na bioquímica. Essa parede celular ela é composta por um peptídeo glicano, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa estrutura química. As funções de uma parede celular, ok? A gente vai também ver os componentes intracelulares de uma bactéria, que é muito tranquilo, né, da gente descrever quimicamente quando a gente compara com os eucariotos. Ok? Pelo fato da gente ter aqui uma célula teoricamente mais simples quando a gente compara com o eucarioto, beleza? Então o que a gente tem que destacar? Aqui na bactéria, por ela ser procarioto, o núcleo, na verdade conhecido como nucleóide, que é o material genético daquele organismo vivo, ele fica disperso nesse espaço que a gente chama de citoplasma, certo? Relembrando, a diferença de citosol e citoplasma. O volume interno, todo esse volume aqui, que ele é envolto pela membrana plasmática, ele é chamado de citoplasma, ok? E aquele conteúdo, aquela solução aquosa que preenche aquele citoplasma, ela é chamada de citosol,
beleza? Só para a gente diferenciar aí esses dois conceitos. Então aqui, olha, o citoplasma de uma célula bacteriana, no citoplasma, o material genético ele fica disperso, ele não fica confinado na forma de núcleo como acontece nas células eucarióticas, tá? Células eucarióticas a gente vai focar principalmente célula animal e célula vegetal na nossa disciplina de bioquímica, beleza? Essas células, como característica de células eucarióticas, elas apresentam organelas, várias reações químicas que a gente vai estudar são dependentes de determinadas organelas. A gente vai, por exemplo, estudar ciclo de Krebs, respiração celular que acontece nas mitocôndrias, ok? Então, assim, algumas outras reações, como a via glicolítica, que é a utilização da glicose para a produção de energia, acontece já no citosol. Então, é bom relembrar, certo? As funções de cada uma dessas organelas numa célula, tanto animal quanto vegetal. Relembrando, né, o lisossomo, que é uma das organelas responsáveis por degradar restos intracelulares, elas estão presentes em células animais, aqui ó, destacado em vermelhinho, né, que é o que é característico de célula animal. Diferente, por exemplo, de algumas organelas que são exclusivas de células vegetais. Então, relembrando, o que tem em célula vegetal? Célula vegetal tem cloroplasto, né, que absorve luz solar, produz ATP, a gente vai ver como é que isso acontece. Células vegetais também têm grânulos, né, para armazenamento de amido, um polissacarídeo que a gente também vai ter uma aula específica para poder falar sobre ele, tá? Então, várias outras estruturas aqui, que olha, parede celular vegetal composta por celulose. O que é essa celulose? A gente também vai falar um pouquinho sobre ela em aulas futuras. Então, são várias estruturas que a gente vai poder estudar com bastante detalhe, com bastante calma durante a nossa disciplina, beleza? Vou ficar aqui nesse momento da nossa videoaula. Apresentei para vocês apenas ali um panorama rápido, geral, sobre o que a gente vai ver. Na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho mais das estruturas químicas, um apanhado bem geral, uma visão bem básica mesmo, sobre o que a gente vai encontrar durante toda essa nossa disciplina de bioquímica, beleza? Deixo aqui as referências que foram utilizadas para essa videoaula e para as próximas aulas também, ok? Para você que é meu aluno, que vai estar encontrando comigo lá no SIGA-A, matriculado na disciplina de Bioquímica no IF Sudeste, no campus de Barbacena, eu vou deixar algumas referências para vocês na forma de e-book no SIGA-A para poder que vocês possam estudar, ok? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e fico aguardando na próxima videoaula.